Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse é um episódio especial, é um episódio extra e foi pedido pelo Fernando Barbosa, que é meu amigo de longa data e que quer que os alunos dele meio que tomem contato com notícias mais recentes. Esse não é, embora eu vá abordar vários aspectos do problema sob uma perspectiva histórica, esse é um programa sobre uma questão atual, que é a questão dos black blocs. Também vai para o Neto Latarini, que é meu amigo lá no Facebook, que há muito tempo a gente conversa um pouco sobre essa questão da crise das esquerdas. A ideia é juntar os dois temas nesse episódio. Então vamos começar. O que é o Black Bloc que está nas notícias, que está no imaginário e na paranoia das elites brasileiras hoje? Black Bloc é uma tática de enfrentamento durante manifestações. Black Bloc não é grupo, não é ideologia, não é identidade. Black Bloc é uma tática de combate à repressão nas manifestações. Você tem uma manifestação acontecendo e de repente a polícia investe contra a manifestação. As pessoas se juntam e vão para a linha de frente para evitar que os outros apanhem. Mas são pessoas que não se conhecem, que não mantém contato e que depois da manifestação vai cada um para o seu lado. Quando a gente começa a observar o que está acontecendo no Brasil, fica evidente que existe uma grande confusão. Existe uma confusão na mídia, porque a mídia de fato não entende nada do que está acontecendo, está procurando bodes expiatórios e procurando justificar o discurso da repressão. E existe também uma falta de informação das pessoas que estão participando dessas manifestações. E aí vamos meio que delinear essa questão. Que existe uma crise nas esquerdas, ela existe, e existe desde os anos 60. Os anos 60, que são tidos como o apogeu das esquerdas, são na verdade o início dessa imensa crise, quando alguns optaram pela luta armada e outros optaram por uma base mais teórica e ideológica de ação, que teria repercussão no meio social, e aceitaram a via política. E o que eu quero dizer com isso? Muitas dessas pessoas que estão hoje na rua se dizem anarquistas. E há sérios problemas quando a pessoa se auto-intitula anarquista. Porque, primeiro, anarquismo não está definido no singular. Existem anarquismos, existem vertentes proudhonianas, bakuninianas, quem segue Malatesta, quem segue Emma Goldman. Cada pensador anarquista é totalmente autônomo e todos propõem coisas diferentes. Existe um mínimo, um patamar mínimo em que se concorda sobre o que seja o anarquismo, mas como colocar isso em prática, cada pensador tem uma ideia diferente. E aí existem sérias divergências e uma pulverização em grupos mínimos. Aqui no Brasil, por exemplo, parece uma sopa de letrinhas. A federação disso, federação daquilo, e uma federação deveria ser uma reunião de grupos, mas normalmente uma federação são 5 pessoas, e às vezes uma única pessoa representa 3 grupos. Eu cito essa crise no fim dos anos 60, principalmente porque, lado a lado com quem optou pela luta armada ou quem optou pela via política, existe em 68, principalmente na França, essa meio que vitrine anarquista na ocupação da Sorbonne. Daniel Cohn-Bendit, que depois se tornou verde e hoje sabe-se lá o que ele é,
era um camarada que se dizia anarquista, era o Dani Vermelho. Mas, diferentemente do anarquismo histórico, diferentemente daqueles pensadores do século XIX ou daqueles operários do início do século XX, o anarquismo dos anos 60 pouco ou nada propunha em termos práticos para a sociedade. É muito fácil dizer que queremos acabar com a autoridade, o capitalismo tem que acabar, do jeito que está não pode continuar. Olha, do jeito que está, vai continuar, porque eu suponho que o homem da Idade Média também considerava a vida dele um inferno, e nem por isso o mundo parou para ouvir a voz daquele indivíduo. Da mesma maneira como o mundo não para hoje para ouvir meia dúzia de descontentes. É por isso que quem está ligado a grupos anarquistas com um pensamento sólido, com uma reflexão sobre a ordem social e produção intelectual razoável, sabe perfeitamente que esses grupos que se denominam grupos de ação e que saem por aí ocupando, destruindo e interrompendo o trânsito, não tem solidez teórica, não tem condição de diálogo social, não tem apoio popular algum. Essa é basicamente a crise das esquerdas. As esquerdas se fraccionaram em 3 vias. A da luta armada, que fracassou porque evidentemente era uma minoria, a da via política, que se institucionalizou em alguns países e não conseguiu superar a própria contradição do Estado, e hoje nós temos o pessoal que quer destruir tudo e que se diz de esquerda, se diz anarquista, mas que precisamos ter muito cuidado na hora dessa definição. O pessoal brasileiro que se diz black bloc já começa por aí. Você não pode ser black blocs. Se o black bloc é uma tática que surge na manifestação, acabou a manifestação, ela acaba. Ela não é sua identidade política. Ela é só uma maneira que você tem de defender os seus amigos da porrada da polícia. Ela não é a sua interlocução social ou a sua identidade política. Começa por aí. Nós temos também o pessoal da máscara. Essa máscara aqui. E essa daqui não é essas porcariadas que estão vendendo agora. Essa daqui é uma máscara que surgiu na época do filme. E deixe-me falar um pouquinho sobre essa máscara. Essa é a cara que se acredita que tivesse o Guy Fawkes. Guy Fawkes foi um camarada que tentou explodir o parlamento britânico. Eu recomendo essa leitura aqui. A Conspiração da Pólvora, Terror e Fé na Revolução Inglesa, de Antonia Fraser. Antonia Fraser é uma historiadora britânica muito sólida. Esse é um livro bem escrito e que mostra que Guy Fawkes era um maluco, de certa forma, porque o que ele queria ao explodir o parlamento era derrubar a monarquia vigente na Inglaterra e trazer de volta a família católica. Ele queria uma monarquia católica. Guy Fawkes não era republicano, não era revolucionário, não tinha qualquer plataforma. Era um fanático religioso que queria a volta do catolicismo como religião oficial e, por consequência, a volta das fogueiras contra os infiéis. Então, por que se usa o rosto do Guy Fawkes nessa máscara? Se usa por causa do Alan Moore. Alan Moore, brilhante escritor e roteirista britânico, que escreveu V de Vingança. Alan Moore também é responsável pela Liga Extraordinária, pelo Monstro do Pântano. John Constantine também, o personagem dele, é um escritor brilhante. E a história do V é a história de um anarquista que resolve detonar a sociedade utópica. Por quê? V é uma história de ficção científica. Ela parte de uma premissa de uma sociedade alternativa.
depois da Segunda Guerra Mundial houve um ordenamento diferente e a Inglaterra virou fascista. Então, existe todo um regime meio que inspirado no Grande Irmão do George Orwell, 1984, e V, que é uma espécie de guerrilheiro cibernético, luta contra essa ordem estabelecida. E ele usa princípios anarquistas para combater o fascismo. Então, quando surgiu o filme, e sim, aqui está uma action figure do filme. Em Casa Somos Nerds. Quando surgiu o filme, houve uma grande popularização. Mas a história do V é da década de 80, não é uma coisa nova. Essa meninada que acha que descobriu a América ou a pólvora ou está reinventando a roda, a história do V eu li quando estava na faculdade, no fim dos anos 80. O filme surgiu quase 20 anos depois. De repente, essa máscara passou a ser a voz da dissidência. E passou a ser a voz da dissidência por causa desse grupo Anônimos que surgiu pipocando aí pelo planeta. Os Anônimos não são anarquistas. Embora alguns se acreditem anarquistas, a grande maioria não é. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles têm uma visibilidade maior, os Anônimos são libertarianos. E libertarian, que é a palavra em inglês, significa aquele pessoal que é a favor do livre mercado, que quer o Estado mínimo. Eles são a mais extremíssima direita, um pessoal que se diz anarcocapitalista, como se isso não fosse uma barbaridade semântica e uma impossibilidade teórica. É um conceito que se... Sabe aquela coisa de que dois sinais iguais se anulam? Bom, dois sinais diferentes não produzem absolutamente nada. Não pode ser anarcocapitalista, isso não existe. Mas existe nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a grande maioria dos estudantes não sabe nada de história, não sabe nada de política e acredita que é o centro do universo. O problema é que, por causa da internet, os anônimos hoje estão em boa parte do Ocidente. E aqui no Brasil você vê gente com a máscara do V embrulhada na bandeira brasileira. Um anarquista jamais sai para a rua embrulhado em bandeira de país, em bandeira de Estado. O anarquista vai usar a bandeira preta ou a bandeira preta e vermelha do anarcossindicalismo. Se você vê um cara pintado ou com a máscara e com a bandeira do Brasil, pode ter certeza que as tendências dele são à direita e não à esquerda. Dadas essas explicações sobre o que nós temos hoje, que é uma grande confusão, toda vez que se chama uma manifestação, aparecem N grupos com propostas diferentes ou sem proposta alguma e se atacam, uns querem partidos, outros não querem, a maioria aproveita essa confusão toda para soltar a raiva adolescente e sair quebrando coisas. Dado esse panorama, o que a gente pode refletir sobre a ação dos grupos anarquistas que estão apoiando essa meninada que se diz Black Bloc. Há problemas aí também. Hoje no Brasil existem duas vertentes mais pronunciadas do anarquismo. Existe o pessoal que é mais teórico, que está ligado às universidades federais, estaduais, que mantém um trabalho de pesquisa e de memória, que é ligado à área de preservação de documentos e preservação de memória, que quer preservar a ideia e mostrar ao público em geral o que é o anarquismo, qual é a sua trajetória histórica, quais são seus principais pensadores, qual é a reflexão que se pode fazer do mundo a partir do anarquismo. E existem os grupos que se intitulam grupos de ação. E aí entre os grupos de ação existem os plataformistas, os especificistas, que a maioria, para nós, não é de fato anarquista. Porque, vamos e venhamos, anarquismo, classicamente, significa ausência de
hierarquia, ausência de autoridade, não ausência de organização. Você se organiza, você produz uma sociedade em que o consenso atua, mas que não existe um poder verticalizado, em que o poder é pulverizado numa estrutura horizontal para que todo mundo tenha voz nessa sociedade. E é por isso que o anarquismo é considerado, na maioria das vezes, como uma ideia utópica. Porque a maioria das pessoas não consegue perceber como é que você consegue se organizar sem hierarquia e sem autoridade. Porque nós somos adestrados assim. A nossa educação vem de uma tradição judaico-cristã e de uma ideia de Estado aqui no Ocidente, em que as pessoas acreditam que você só consegue se organizar se houver alguém mandando. Os anarquistas não acreditam nisso. Agora, os plataformistas e os especificistas acreditam sim em autoridade. Eles acreditam em grupos que tenham poder de decisão e que trabalhem junto a outros grupos. Eles acreditam que tem que organizar as massas. E a partir do momento em que o camarada usou a palavra massas, ele já não é anarquista. Massas tem o cheiro forte do trotskismo. E me desculpem os nossos colegas dos grupos que vocês sabem quem são. Quem se refere ao povo como massas, quem acha que está na vanguarda, quem acha que pode organizar, que pode decidir o que é melhor para a sociedade, é trotskista. Não tem como ser anarquista. Porque o anarquista é o cara que dialoga. É o camarada que está lado a lado lutando e não que está lá num círculo maquiavélico ensinando ao povo como fazer sua própria revolução. E aí, o que a gente tem é que, por causa dessas divisões teóricas, por causa de toda essa mistura de elementos que compõem a vastidão do pensamento anarquista, existem grupos que são inimigos irreconciliáveis, existem grupos que têm rivalidades ferrenhas, existem lutas intestinas dentro do movimento. Uma sugestão, e eu vou passar tudo o que eu estou falando aqui, eu vou passar para vocês na sugestão de leitura, eu vou passar uma série de links, e uma das minhas sugestões para quem quer tomar contato e ver a diferença entre um grupo teórico e esses grupos que se dizem de ação direta, é esse aqui do Malatesta, Autoritarismo e Anarquismo, que saiu pela editora Imaginário, do Plínio, que é um editor anarquista bem conhecido. Malatesta discute com Nestor Makhno. Nestor Makhno é o cara que lá na Rússia fez a primeira plataforma e tentou organizar uma revolução anarquista dentro da Revolução Russa. Foi perseguido, teve que se exilar e a maioria dos seus seguidores acabou massacrado. Porque não havia espaço para duas revoluções na Rússia. Malatesta, no primeiro momento, até entendeu por que o Makhno defendia uma plataforma. Mas o que esse livro mostra e o que a maioria do pessoal das federações aqui do Brasil que defendem o especificismo e o plataformismo não dizem, é que Malatesta criticou acerbamente a concepção do Makhno da plataforma. Existe correspondência entre os dois, existe até um certo clima de tensão, porque Malatesta foi claríssimo. Ele diz: a plataforma é o início da autoridade, do autoritarismo, e esse é o fim da anarquia. E por que eu estou fazendo todo esse panorama para você que quer saber sobre os Black Blocs? Porque nunca um grupo ou alguém que se considera parte de um grupo, mesmo não sendo, aparece como sujeito social sem uma história. A maioria dessa meninada que acredita que descobriu o anarquismo e que o anarquismo não tem passado, que está começando com eles e que eles vão fazer a revolução e mudar o mundo, está redondamente enganado.
O anarquismo é uma teoria política que tem pelo menos 150 anos de discussão, que tem expoentes teóricos do mais alto nível, que tem uma vivência acadêmica nos últimos 30 anos aqui no Brasil e que tem, principalmente, pessoas vivas, em atividade, conservando memória. Ninguém dessa meninada que se diz Black Bloc saiu para procurar referências. Eles estão aí pensando que estão mudando o mundo. E na verdade não estão mudando absolutamente nada. A violência gratuita, a manifestação sem proposta, não muda. O povo não vai acordar na porrada. Se o povo acordar, vai ser para dar porrada nesse pessoal. E essa é a nossa preocupação, nós que somos mais velhos e que já vimos muita coisa. É importante que quem é jovem se informe. Você que está estudando, você que quer saber o que está acontecendo no Brasil, você que está tentando entender por que essas manifestações estão acontecendo, por que a política está do jeito que está, leia, pesquise, vá atrás de informação de qualidade. Não se informe na Veja, não se informe na Globo, nem no Estadão, nem na Folha. Existe informação de qualidade na mídia independente, na internet, existem grupos que vivem de fornecer informação, existe toda uma literatura, existe a Editora Imaginário, a Opúsculo Libertário, a Aquiamé e a Terra Livre. São 4 editoras anarquistas, com material à venda pela internet, com N títulos publicados, e vocês vão poder entender como é que essa ideia funciona. Black Bloc não é grupo, eu repito, não é identidade social, não é interlocutor político. Black Bloc é uma tática para ser utilizada na manifestação. Quando um moleque de 13 ou 14 anos sai para a rua dizendo eu sou Black Bloc, ele não sabe do que está falando. E é preciso que a gente faça chegar a ele essas informações, é preciso que ele seja educado politicamente para que a reivindicação dele vire alguma coisa palpável, porque raiva da estrutura social meio mundo tem. Que o mundo é injusto, todos nós sabemos. Que o capitalismo está falido é um fato, está na frente de todo mundo. E que a política brasileira tem problemas seríssimos, não é só a brasileira, a chilena também, a argentina, a italiana, a britânica e a norte-americana como um todo, seja México, Estados Unidos ou Canadá. Então, você sair para a rua quebrando, pichando e jogando seus hormônios adolescentes para cima de quem não te fez nada, não vai mudar isso. Pelo contrário, vai fortalecer a repressão e vai fazer com que a direita ponha as mangas de fora de vez. Muito cuidado com essas ideias, muito cuidado com o modo como certas estéticas da violência seduzem. E muito cuidado com a internet também. Há informação de altíssima qualidade na internet, mas também há todo tipo de lixo. Então, eu sei que esse é um vídeo que foge um pouco ao meu habitual, que não tem nenhuma questão historiográfica envolvida e que tenta, de uma maneira até bem amadora, fazer uma ponte entre todo esse passado de lutas e o que está acontecendo hoje. E a minha postura é essa. Eu não sou anarquista, eu sou comunista. Todo mundo que me conhece sabe, eu sou parte do Centro de Cultura Social de São Paulo, que é um grupo de memória anarquista que existe há décadas e décadas e décadas. Nós completamos 80 anos nesse ano. Foi fundado por Edgar Leuenhoek, um dos jornalistas anarquistas mais famosos desse país. Nós nos dedicamos a transmitir essa memória, nós nos dedicamos a preservar documentação e a fornecer material teórico.
A porta do CCS está aberta para todo mundo que queira se informar. Assim como o cantinho aqui, qualquer um pode mandar suas perguntas e eu estou sempre disposta a responder. Informe-se antes de pagar mico na rua, informe-se antes de sair berrando palavras de ordem, saiba o que elas significam, saiba que elas têm passado, saiba que berrar slogans de comerciais de TV não é atuação política. Muito cuidado. Para vocês que são alunos do Fernando, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar, se alguém escreve aqui nos comentários, ótimo. Eu também estou no Facebook, tem uma página lá chamada Cantinho da História, onde eu posto os meus vídeos e vocês podem enviar questões pontuais por lá. Black Bloc é isso. Ele não é anarquista do modo como está sendo feito no Brasil. Eu lamento e lamento muito, mas às vezes algumas coisas precisam ser ditas e apesar da gente ter tentado esclarecer essa meninada e ter mantido uma certa elegância nesses últimos meses, está na hora de alguém chegar e falar, olha, isso não é uma prática anarquista, porque eles estão impondo, eles estão acreditando em algo ridículo, que é que vão incomodar a sociedade até que a sociedade se revolte, e isso não vai acontecer. Uma revolução não pode ser imposta e também não pode ser decidida por meia dúzia de adolescentes. Uma revolução é algo maduro, uma revolução implica em uma sociedade que tem poder de crítica, e a nossa sociedade não tem poder de crítica. Então, é isso. Qualquer outra questão que surgir, qualquer dúvida, pode mandar que eu respondo.